Bom dia, são 7h02 em Brasília. Estamos começando mais um Today. O Today é o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, com o propósito de nós conversarmos sobre saúde. É isso aí. Esse é o nosso objetivo. Quem já está aqui conosco? Deixa eu dar uma olhada. Lucas Araújo, seja bem-vindo. Também temos aqui a Luzia, a Geusa Pacheco, o Edito Oliveira, Nazaré, a Débora, a Lucijaque, o Vanir Oliveira, a Marli, legal, a Maria Aparecida, Lide Cruz, Marli Barbosa, sejam bem-vindos, pessoal. Temos também a Roseli Krause, Nazaré, a Fátima, a Raquel Soares, legal, a Andréia, já tem bastante gente entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer, poder conversar com todos vocês. Hoje é dia 2 de setembro. Eu gosto muito do mês de setembro. Gosto muito do mês de setembro por vários motivos, né? Um dos motivos é que é um mês de aniversário da Manuela, é o mês aniversário da minha filha, né? Ó, a Maria Aparecida diz que está costurando e me ouvindo. Então começou a trabalhar cedo, assim como eu, né, Maria Aparecida? Já está na labuta. E eu gosto muito do mês de setembro porque é o mês de aniversário da minha filha. Gosto muito do mês de setembro porque é um mês da primavera. E eu acho lindo o mês de setembro. E gosto muito do mês de setembro porque também é o mês de aniversário de uma prima minha. Dia 24 de setembro ela faz aniversário. E aí gosto muito quando chega no dia 24 de setembro porque sei que falta exatamente 3 meses para o Natal. E eu gosto muito da época de Natal. Então, quando chega no dia 24, falta exatamente 3 meses aí para o meu aniversário. Já sei que dia da semana que vai cair meu aniversário, mas eu gosto muito do mês de setembro. O pessoal dizendo que gostou da aula de ontem, do Desafio Bem Nutrido. A aula de ontem é uma aula assim para abalar as estruturas. Quem ainda não assistiu, corre, assiste durante o dia para poder participar conosco da aula 2 hoje do Desafio Bem Nutrido. A aula 2 também é uma aula forte, hein? Uma aula forte, então preparem-se, preparem-se. Olha, um monte de gente que faz aniversário aqui no mês de setembro, que legal, né? E eu acho um mês muito lindo, o mês de setembro. Gosto demais do mês de setembro. Ainda mais porque aqui em Brasília já é um mês que a gente já fica aguardando, ansioso, a chegada da chuva. Então é assim o mês de setembro. E quem não assistiu a aula de ontem do Desafio Bem Nutrido, corre atrás, pessoal. Assiste. Então, Fátima, é uma aula que eu sei, as pessoas acabam chorando, é uma aula muito forte, é uma aula que abala estruturas, né? Para tirar literalmente a gente da zona de conforto. Olha, quem assistiu a aula de ontem e não sair da zona de conforto, porque a coisa está feia, viu? É porque a coisa está feia. Ó, a Marilene disse que assistiu e aprendeu muito. A Ivone lá dos Estados Unidos disse que foi excelente, eu assisti. Nossa, na volta de carro para Miami. Pois é. Ó, Ivone, recebi convite para ir aí para Orlando no mês de novembro, fazer uma semana de palestras.
Bom dia. Creio que as aulas do projeto vão salvar vidas. Esse é o nosso propósito. Receitas Ivone Saudável. Esse é o propósito. É salvar vidas. Então, ontem eu não passei a mão na cabeça de ninguém, não. Mas é necessário, pessoal. Eu acho que vocês entendem tudo isso, que a gente precisa disso, né? A Gica disse que assistiu o vídeo e parecia que havia sido feito para ela. Disse que chorou. Bom, Gica, eu fico feliz de saber que o vídeo foi feito para você. Fico triste de saber que você chorou. Mas eu tenho certeza que a aula de ontem é uma aula para a gente poder fala, mas não magoa. E eu acho que isso é só assim, pelo amor de Deus, a gente falar as coisas que a gente fala e não magoar. Porque eu acho que Jesus também era assim. Jesus ele não deixava de falar a verdade para ninguém. Não deixava de falar a verdade para ninguém. Mas ele falava com amor. E é o que eu fiz ontem, podem ter certeza. Eu falei temperado aquelas palavras com muito amor mesmo. Ah, Ivone disse, se vier a Orlando, já está contratado para vir em Miami. Mas é só no mês de novembro, Ivone. Então eu acho que em novembro talvez a coisa já esteja funcionando. Então assim, pessoal, compartilhe a aula de ontem, por favor. Eu acho que a aula de ontem pode literalmente salvar muitas pessoas de viver uma vida medíocre, de ficar preso, né, nos seus padrões de comportamento. Precisamos entender isso. Precisamos entender. É isso que nós queremos, que vocês entendam. Ontem eu fiquei muito feliz, assim, o número de pessoas que participou conosco, nossa, foi assim, bem alto. A gente chegou a 740 pessoas assistindo a live do YouTube ontem. Eu fiquei muito feliz, né? Então eu quero convidar você a compartilhar, né? Compartilhar, porque a aula de hoje também é uma aula muito boa, muito boa. É uma aula que eu levei anos para poder preparar, né? Anos para poder preparar. A Ivone disse que a amiga dela assistiu, né? A Maria Bacelar. Legal. E assim, eu levei anos para preparar aquela aula. Foram anos de estudo para poder tentar entender esse tema da frequência de refeições, né? Foi, assim, muito estudo para poder tentar entender fisiologia e como que comer várias vezes ao dia não cabe. É isso, está no YouTube. O YouTube é o mesmo nome aqui do Insta, é dr.ricardo Vargas. É só procurar que você vai achar a aula de ontem, aula forte, mas é uma aula muito importante, muito importante. Então, assim, a aula de hoje também é muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar, né, sobre frequência de refeições. Então eu vou mostrar para vocês, baseado na fisiologia, como que o nosso corpo não se adapta em fazer mais do que 3 refeições ao dia. Isso é uma realidade, vocês vão compreender isso hoje à noite. Então venham preparado para a aula de hoje com papel e caneta, né? Não assistiu, Kelly? Tem que assistir, Kelly, tem que assistir. Assiste durante o dia, Kelly, para que quando chegar à noite você já tenha, né, participado dessa primeira aula do Desafio Bem Nutrido. A gente preparou com muito carinho esse desafio para todos vocês, né? O desafio ele é composto de 4 aulas, né? A primeira foi ontem, a segunda aula é hoje, onde nós vamos falar sobre frequência de refeições. A aula de amanhã, quando nós vamos falar a respeito de como que nós estamos ingerindo pouco volume, muitas vezes, em termos de comida, mas com muita concentração calórica. Então amanhã é bem legal, a gente vai falar sobre a questão de leitura de rótulo. Então eu vou explicar a vocês amanhã na leitura do rótulo, vai ser bem bacana, muito legal. Lembra que eu falei para vocês ontem que eu estava feliz porque ia chegar a minha estação lá, o meu crossover, né,
para poder fazer atividade física, não chegou. Não chegou. E aí me lembrei muito de uma frase do Augusto Cury, que ele diz assim, ó, que a gente não deve gerar expectativas muito grandes, porque quanto maior a expectativa, maior é o risco da decepção. E eu fiquei tão decepcionado, quase chorei. Ontem foi difícil. Tava tão feliz achando que ia chegar. a, o meu crossover e não chegou. Bom, o rapaz disse que entrega hoje. Eu já estou com os dois pés atrás assim, né? Estou com os dois pés atrás e não estou gerando nenhuma expectativa para hoje, porque ontem eu já me frustrei. Olha só que coisa terrível. Frustração é um negócio terrível. Tem que ser uma coisa, né, do mal mesmo, viu? Que coisa terrível. Achei que hoje eu já ia acordar 5 e pouco da manhã, já ia chegar forte aqui, né, para fazer o Today. Não chegou. Vamos ver se hoje chega. Depois eu conto para vocês na live de hoje à noite. Não, não é pelo correio, não. É que o rapaz disse que teve dificuldade de poder alugar uma dessas carrocinhas que encaixa atrás do carro, assim, para poder carregar. Vem de Goiânia, ele tem que vir junto para poder montar, né? Então, assim, foi por causa do Dia do Nutricionista, né, que muitos assistiram ontem, mas o puxão de orelha foi da hora. Lucas, ontem foi legal. A aula de ontem é uma aula fantástica, uma aula fantástica. É uma aula que a gente junta vários aspectos, várias nuances, mas que a gente sai da aula assim com uma visão ampla, enxergando coisas que a gente não enxerga, né? Então, essa aula ficou gravada a aula de ontem, está no YouTube. Essa daí eu não pretendo tirar de lá, não. É uma aula muito legal. Vai estar lá, vai estar lá. Bom, queria compartilhar outra boa notícia aqui com vocês, né? A boa notícia é essa daqui, ó. Quer ver que legal? Se fosse falar do Rio de Janeiro, a gente não teria boa notícia para falar, né? O governador, né, foi afastado, prefeito vão abrir o impeachment dele amanhã. Coisa tá feia lá no Rio, né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês é isso aqui, ó. Notícia boa. Notícia boa. Veja só. Mortes diária por Covid caem. Mais uma vez. Olha só, que beleza, né? Caiu 14%. 14% a taxa de retração, então, dos casos de mortes no Brasil. E isso é muito bom, apesar da gente ainda ter um número muito grande de famílias enlutadas, esse número tem caído. E isso é uma notícia muito boa, né? E eu estou muito feliz, né, com essa queda, né? E isso daí é importante, é importante. Nós percebemos que nós estamos num período de retomada, né? Graças a Deus. E ainda precisamos, né, torcer para que o mais breve possível saia a vacina, que essa vacina saia e que realmente ela saia potente, poderosa, uma vacina parruda para derrubar esse vírus do capeta. Meu Deus do céu, que vírus desgraçado esse, né? Então, assim, estou feliz com isso e espero que vocês também possam comemorar, né? Só um pedacinho da matéria aqui, ó. São Paulo. A média móvel semanal de mortes diária por Covid-19 começou a cair. E pela primeira vez em São Paulo, em 90 dias, a epidemia dá sinal razoável de estar perdendo força no Brasil, saindo de um patamar de 1.000 mortes por dia. Há uma semana, a média semanal vem diminuindo e fechou ontem em 859 óbitos. Então, assim, é ruim nós analisarmos aqui que são 859 mortes, né? Mas é animador saber que nós estamos, de repente, entrando num processo de cura, né? Então, assim, ó, minha cunhada vai fazer festa de casamento, pode? Bom, pede o teste de Covid na entrada para todo mundo e pode, né? Minha filha faz aniversário agora, coitadinha, está sofrendo porque queria uma festa, né? E não sei como vai ser, não sei como vai ser. Bom, já demos os recados, já
Fizemos o merchan da aula de hoje. Então agora é hora de convidar uma pessoa. E eu vou convidar uma pessoa para participar conosco. E essa pessoa já pediu hoje aqui várias vezes dizendo que precisa. Vamos ver se eu encontro ela por aqui e eu vou chamá-la. É aqui, ó. É a Marilene Souza Costa. Marilene, então é contigo hoje, hein? Vamos lá. Vamos ver se conseguimos a conexão, né? O aparelho que eu comprei, olha, se a gente for fazer conta, né, ele acaba saindo barato. Bom dia, Marilene, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bem? Água mole em pedra dura, tanto bate Ah, até que fura. até que fura. Deixa só eu explicar ali a respeito do valor do aparelho para a pessoa, né, que me perguntou. Uhum. Aí a gente já começa a falar sobre o teu caso. Já vou anotar o nome aqui. Ok. Marilene. Com relação ao aparelho, é assim, ó. Eu comprei um crossover, porque o crossover ele permite fazer todos os exercícios que eu preciso para todos os grupos musculares, né? Todos os grupos musculares. E aí, no caso, eu fiz uma conta. Eu vou explicar para vocês a conta. Se eu fosse fazer academia hoje, eu teria que pagar academia, né, para 3 pessoas em casa, né? Seríamos 3 pagando a academia. Uma média aí de R$ 100 por pessoa daria R$ 300 ao mês, né? R$ 300 ao mês. Em um ano, eu teria R$ 3.600, né, pagos, né, para 3 pessoas fazerem academia. Quando eu coloco também na ponta do lápis aqui a questão, né, então tudo é conta, mas tudo é conta e tudo é dinheiro. Se eu coloco, por exemplo, na ponta do lápis aqui, nós somos 3 pessoas, mas não podemos ir os 3 para a academia ao mesmo tempo, porque alguém tem que estar em casa com as meninas. Então teria que ir 2 e depois ir um, né, para a gente poder fazer essa logística nossa aqui, ó. Saindo de casa para a academia, nós temos uma média aqui de 20 quilômetros de distância. Então são 40 quilômetros ida e volta. Mais outra pessoa indo, mais 40, seriam 80 quilômetros diários, né, de deslocamento de carro para a gente poder, né, fazer academia os 3, para poder fazer academia os 3. E aí, fazendo o cálculo do combustível, mais o cálculo que eu pagaria, né, mensalmente aí, R$ 300 para a academia, para todos nós aqui, eu vi muita vantagem em comprar o aparelho. Como eu estudei muito a musculação, faltou um ano só para eu terminar a educação física, a NET é professora de educação física, resolvemos então comprar o aparelho e para nós saiu vantajoso. O valor do aparelho, R$ 4.500, tá? Seria o menos, né, do que eu gastaria anualmente, né, para poder fazer academia. E eu vou pagar só uma vez. Então, valeu a pena por causa disso. Tudo é conta. Matemática está em tudo. E quem faz conta se dá bem. Vamos lá, Marilene. De onde você está falando? Eu moro em Uberlândia, sou mineira de Águas Formosas e moro aqui em Uberlândia há mais ou menos uns 18 anos. Mas o pessoal de Minas está reinando essa semana aqui no Today. Pois é. Se alguém quiser depois, pessoal, eu mando aí o link dentro dos grupos do crossover de musculação que eu comprei, tá bom? Mando e aí vocês podem conhecer como é que é o aparelho, tá? Então, o pessoal de Minas está dominando o Today essa semana. Não sei se já é a segunda ou terceira, né? Mas só dá Minas, né? Uberlândia. Uberlândia é uma cidade que eu gostei muito de conhecer, sabia? Eu fui uma vez em Uberlândia e depois passei algumas vezes por Uberlândia, né? Mas eu fui mesmo uma vez para Uberlândia. E eu era ainda novo, tinha aí o quê? Na época devia ter uns 18 anos talvez, né? Faz muito tempo. Mas eu gostei muito de Uberlândia, né? Gostei muito. É uma. Fui num restaurante árabe nessa ocasião em Uberlândia. Tem sim. E na época eu comia de tudo, né? Então minha alimentação era muito ruim, né? Só quibe cru eu comi meio quilo. Então, assim, eu era bem exageradinho. E aí passei mal no dia seguinte, porque comi quibe cru, misturei com amendoim, né?
torrado com um chocolate, vomitei a viagem inteira. Mas, e ainda, né, o meu time de futebol perdeu para o time do meu primo que estava em viagem comigo e ficou tirando sarro de mim ainda a viagem inteira. Então, não deu nada certo naquele dia. Mas a cidade eu achei muito bonita, muito linda. Aqui é um lugar muito bom. Inclusive, quando eu vim para aqui, eu creio que foi Deus que me trouxe. Que Porque legal. aqui as pessoas têm preocupação com a qualidade de vida. É uma cidade planejada, né? Qualidade de vida. E a gente encontra praticamente quase tudo para a gente se alimentar bem aqui. Inclusive, eu moro aqui perto de um parque, já Parque do Sabiá. Um lugar lindo, lindo. Que Pena que essa legal. pandemia a gente está sendo um pouco controlado, mas vai liberar logo. Mas é muito bom. Eu gosto muito dessa cidade. Muito bom. Legal. Bom, Vamos lá então para o seu caso, Marilene. Em que eu posso te ajudar hoje? eu estou com 55 anos e A, eu a, a fiz Emília, a Emília tá brincando aqui com os mineiros. Ó. Três cidades, né, de Minas com a letra B, né? Berlândia, Beraba e Belo Berlândia, Horizonte. Beraba, Belo Horizonte. Mas aqueles costumam falar o nome de outra aqui. Ah, É é? Araguari, né? Araguari está incluso também, é zoada. Então, eu fiz esterectomia em 2008, né? E eu tive um problema de saúde em 2007. Eu tive exaustão, desnutrição, exaustão, pânico e depressão. Quando eu fui para a Inglaterra, porque eu só trabalhava, corria e Isso usava vitamina C, 2007, você falou? 2007. Eita. E não estava alimentando direito, né? Ou seja, não tinha. Eu comecei a queimar a minha reserva. Então, eu tive as crises, achei que era derrame cerebral, depois eu achei que eu estava tendo um infarto, e era a crise da ansiedade devido a, né, o estresse que estava vivendo e a desnutrição. E de lá para cá, minha saúde acabou, praticamente acabou. Ficou Eu quanto fui tempo na afastada Inglaterra? Eu fiquei 1 ano e 4 meses. Eu tive que vir embora logo porque eu não consegui trabalhar. Não Uhum. conseguia ficar E lá. Tive que você foi para retornar. Londres mesmo? Isso para Londres. Fui trabalhar para voltar com o tempo programado, mas voltei antes da época e doente, né? Eu achei fantástico E Londres, gostei muito da cidade. é muito bom morar lá, muito bom. Agora não está a mesma coisa, né? Infelizmente. Mas eu sou professora, fiquei afastada da sala de aula, mas eu nunca encontrei um médico que realmente me ajudasse a tratar do meu problema. Graças a Deus, apesar de ter tido tudo isso, minha pressão estava sempre em controle. E eu cuidava da minha alimentação. Na época eu estava em Londres, eu também não comia carne, mas também não Certo. estava nutrindo, né? Não estava Não. nutrindo o meu organismo. Não estava Na nutrindo. verdade, foi assim, um processo de desnutrição que você entrou grave, muito rápido, né? Muito rápido. Porque eu trabalhava muito e não comia. Eu comia de manhã, só era uma torradinha, uma banana, um copo de leite e uma maçã. E era só. E às vezes não almoçava, e às vezes nem jantava também. Continuava trabalhando até 10 horas da noite. Mas, enfim, eu nunca consegui um médico que me ajudasse nesse aspecto, né? Praticamente, aos poucos, eu fui descobrindo o que foi acontecendo comigo, lendo, pesquisando. Inclusive, eu tive um pouco de anorexia devido a isso também, porque eu não conseguia me alimentar. Parecia que tinha uma faca aqui na minha garganta e a comida não descia, né? Não descia e depois, quando veio o pânico, quando eu estava conseguindo comer, depois que eu comecei a tomar os faixa preta, né? Aí quando via um pânico, quando passava da hora de comer, via um pânico e era aquele desespero. Eu comecei então a cuidar da minha alimentação. Veja que o bocado do vento está muito forte. Fica Da tranquilo. minha alimentação, né? Melhor da minha alimentação, atividade física, mas a cabeça sempre doendo, dolorida, aquela coisa ruim na cabeça, e muita fraqueza e muita não é resistência, é resistência mesmo, dificuldade com o frio. Porque eu tive choque térmico lá também. Teve um dia que eu saí, tomei banho e fui para a igreja. Só ao sair do ônibus até a igreja, não era inverno, estava no outono, chegando a primavera.
saindo do outono e entrando na primavera. Eu tive 3 pressões aqui atrás na cabeça, muito fortes. Teve um momento que eu cheguei na igreja, eu pensei que eu ia ficar louca. E eu orei muito a Deus, muito a Deus. E depois disso que eu entrei nessa crise, né, de ansiedade e pânico. Bom, e os médicos que me trataram com drogas apenas, né? Fazia exames, meus exames clínicos, dava tudo normal. E eles achavam que era só a cabeça, era só a depressão. Problema emocional só. Mas, era só emocional. E eu verificava que não era. Eu falei, gente, não é só isso, não é só isso, tem algo mais, porque não é normal. Eu não conseguia chegar no Parque do Sabiá, por exemplo, eu travava por causa do frio, eu endurecia, eu tinha que voltar. E até hoje eu estou assim, com esse problema. Isso já estando no Brasil e com o calor do Brasil, né? Uhum. Eu estou bem agora que o sol está quente, mas no mês de junho, 2 meses atrás, eu passei muito mal. E agora a pressão começou a subir. Ano passado eu tive um ano também um pouco estressante, fazendo concurso, fazendo outro curso, e trabalhando na igreja, e também não me cuidei direito, né? E esse ano está cobrando, né? A conta veio. A conta veio e agora afetou já a parte física, clínica, né? Eu estou vendo que eu fiz o exame de sangue aqui, está alterado, meus leucócitos estão alterados. Pedi até para o irmão, nós temos um irmão aqui, ele é também um clínico, ele é naturalista, mas ele não é ortomolecular, não é um especialista da área, nem é também um especialista. E eu estou com o cortisol alto, está 6,8, se não me engano, 6,8. Meu TSH está 3,7, o TSH está um pouco alterado também. E os que mais que está alto? São 3 que eu mostrei para ele que estava alto. A minha B12 estava baixa, mas eu já repus. Eu tomei as injeções, já está boa. Legal. Tem 2 meses que eu tomei, está 1.500 agora. Eita! Já dei 3. Já está até sobrando. Está sobrando. Agora tem que fazer exercício para gastar. Pois é, eu tenho que fazer exercício. Essa é a minha dificuldade, que eu não estou conseguindo fazer exercício. O que acontece agora? Eu começo a andar, a fazer movimento, e vai acabando, as forças vão acabando, vai acabando e a pressão começa a subir. A pressão está subindo demais, já chegou até 18 por 11. Tipo 18 por 11. E às vezes é noite quieta. Ou às vezes só o fato de organizar meu guarda-roupa fez ela subir assim. E chegou na hora do almoço, eu tive que almoçar, e depois que eu almocei, e em seguida veio o pânico. Eu falei, isso é o pânico que está vindo, porque eu começava a gelar, e suava muito, tremia. E falei, isso é o pânico. Eu comecei a perceber, está voltando tudo de novo. Eu tenho que me cuidar, tenho que trabalhar minha mente e trabalhar também essa parte física, cuidar da parte física. E a D3 está baixa, mas eu estou suplementando também. Ok. Estava em quanto e está suplementando com quanto? A D3, ela estava em 36. Eu estou suplementando com 10 mil diário. 10 mil. 36 estava bom já. 2.000 diários já era o suficiente para manutenção. Era suficiente, né? Mas então tu fica tranquila. Você está tomando 10.000 há quanto tempo? Tem mais ou menos um mês. Tem um mês que eu comprei para 60 dias. Ali tem um mês que eu estou tomando. Tá. Então você pode já dar uma reduzida, né? E ao invés de tomar diário 10.000, você pode tomar 2 por semana, para manutenção já. Porque aí você vai tomar 20.000, né? 20.000, dividido aí 20.000, né, por 7 dias, vai dar uma dose de quase 3.000, né? Quase 3.000. Diária. Aí para manutenção isso daí já é um valor muito bom, muito bom. Okay. O pessoal está tendo
perguntando bastante aqui como que faz para entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente manda as informações, né, das nossas lives e aí das informações de desafio e assim por diante, né? A Andrea está nos ajudando aí, colocou o link para vocês, mas quem clicar depois Ah, no tá link bom. da minha bio também, é só clicar lá onde tem, né, o meu nome direitinho, embaixo tem um linkzinho, é um Linktree, e ele te dá várias opções. Uma delas é para entrar no grupo do WhatsApp, também por ali vai Ah, ser um outro caminho. eu quero muito. Legal. Mais alguma Então, coisa, olha, Marilene, para a gente ó, começar a trabalhar esse monte de coisa? meus leucócitos estão altos, né? Estão 13.180 Você deve estar com algum processo leucócitos. infeccioso, então. Então, isso eu quero descobrir o que que é que está aí, né? Eu tenho problema o estômago, né? O estômago incha muito, a barriga, e eu estou agora com a alimentação bem cuidadosa, e dá muito gases e cheiro forte nas fezes, né? Eu vou fazer uma colonoscopia, eu não fiz ainda porque a pressão estava alta, eu não tive condição de fazer. Espero ela dar uma acalmada para eu poder ter condição de Certo. fazer. O que mais que está alto? Os linfócitos também estão altos, né? Estão 3.427, os linfócitos estão altos. Deve ser infecção mesmo, né? Segundo processo de infecção. Eu mostrei para Com os médicos, mas certeza. eles acharam que não era, que é coisa insignificante, que essa infecção era coisa insignificante. Mas Pode não é até porque ser que meu corpo está seja, sentindo. pode até ser que seja uma infecção urinária, né, ou alguma coisa Não, eu de fiz de alguma, urina. pode ser alguma infecção também aí na parte intestinal, como você disse, com relação, Pode ser né, intestinal. a essa parte aí das fezes, alteração de cheiro e esse tipo de coisa, tudo. Então pode ser, né, alguma coisa aí. Tem uma pessoa dizendo aqui com relação à vitamina D3 que há estudos que dizem que devemos ter entre 70 e 100, né, de vitamina D3. E que no Brasil a referência é errada. Eu também acho que a referência do Brasil é uma referência um pouco pobre, por isso eu tenho sempre lutado para que a gente esteja acima de 40. Eu acho que acima de 40 já é um valor aí que eu tenho É o considerado, ideal, né? já de segurança, uma margem de segurança, assim, né? Então, eu acho que vale a pena. Ok. O meu colesterol também ruim ele está normal, né? O colesterol de modo geral, mas O o LDL LDL tá maior, tá, tá mais alto e eu estou lutando para o tá em, HDL superar. está em quanto o LDL? Ai, deixa eu ver aqui, o Fica LDL tranquilo. tá. É porque tem dois exames aqui, eu tenho que ver qual que foi mais preciso. E isso muda. Engraçado é que esses valores mudam de laboratório, dependendo do laboratório. Eu achei estranho isso, né? Aqui, Pois é. achei. O total está 150, Tá bom. o LDL está 77,7. Não, Tá pode ficar. alto. Não, tá não. Pode ficar tranquila. Tá não? Não. Ah, então tá bom. Para eles, né, esse aspecto aí, você tá nota 10, né? Porque assim, o colesterol total seu tá naquilo que a gente considera o ideal. E o seu LDL abaixo de 100 tá tranquilo. Agora eu quero saber o HDL. Esse daí, HDL está 53,2. ok. Então também tá num valor bom. Tá num valor bom. Ah, então tá bom. Um pouquinho mais de atividade física vai melhorar ele chegando a 60, que é o que a gente considera o ideal para a mulher, tá? Isso. Mas Então, é isso que eu preciso. Eu preciso saber como é que eu vou fazer para poder conseguir fazer atividade física, porque eu não estou conseguindo. Se eu fizer atividade física, a pressão sobe e eu fico totalmente sem energia. Eu tenho a que gente tem deitar, a né? gente tem que ver primeiro essa parte aí de estado nutricional. Tem que fazer exames cardiológicos, realmente, para poder saber aí qual que é, né, o momento que você tem vivido em relação à resistência para a atividade física. Provavelmente o médico, o cardiologista, ele pediria para você um eletrocardiograma e também, né, faria o pedido de um teste de esteira, onde você vai fazer o teste de esforço físico ali para Eu já fazer a fiz. avaliação da pressão, né? Aham. Eu já Fez fiz. quando? Olha, eu fiz ano passado. E como é que Fiz deu ano o resultado? passado. O médico te Tudo liberou para fazer normal. atividade física? Liberou para atividade física, eu comecei a fazer atividade física, eu fazia depois do trabalho, depois das 5,
Mas eu não dormia durante a noite, porque meu corpo estava todo machucado, não conseguia Uhum. relaxar, não Tá. conseguia. E eu tive que parar, por isso que no outro dia eu ia para a escola arrastada, arrastada que eu não aguentava de tanta dor no corpo. Mas vamos voltar para essa parte aqui do teste cardiológico ainda. Do ano passado para agora, você sentiu piora em relação ao seu desempenho físico ou não? Sim, piora, muita, piorou muito, muito. Porque pelo menos eu conseguia andar um pouco. Por exemplo, eu moro aqui pertinho do Marte Minas, eu ia lá fazer compras nas sacolas, eu conseguia trazer. Hoje eu não consigo, não tenho mais força muscular. Eu tenho minhas janelas para limpar aqui, eu estou pensando como que eu vou fazer para poder limpar essas janelas, Uhum. porque eu não quero passar, ter novas crises de pressão alta, que eu moro Então, sozinha. porque alguma coisa aconteceu, Marilene. Porque veja, o ano passado, quando você fez o exame cardiológico, deu normal. Além disso, você fez o teste de esteira e também deu normal, né? O médico te E o liberou para fazer mapa uma também. atividade física. Mapa você me fez? Então, 24 horas Fiz avaliando também. pressão. Então, assim, Aham. se tudo deu normal o ano passado e agora não está normal, realmente eu sei que a atividade física ela é muito importante, ela ajuda no controle da pressão sanguínea, a gente sabe que esse é um dos benefícios que a atividade física traz. Mas antes eu faria novamente esses exames, porque alguma coisa aconteceu do ano passado para agora. Porque o seu estado mudou muito, e nem estamos falando de tanto tempo atrás assim, estamos falando do ano passado, de que mês? Você lembra qual mês foi feito esse exame Mês de cardiológico? junho. Então, Mês de um ano. junho. Estamos Um falando de ano. um Um ano e um ano. mês agora, né? Então, assim, Isso. é pouco tempo, né, para a gente ter uma alteração tão grande. Então, realmente, você tem que ter um cuidado e tem que buscar fazer essa investigação. Por quê? Quando você tiver de posse de informações atuais, a gente tem condições de lhe orientar de uma maneira diferente. Porque se eu fizer orientações baseado nos seus últimos exames, é uma. Se nós, de repente, fizermos exames e descobrirmos alguma alteração que eu acho que deve ter acontecido, a gente precisa descobrir qual é, né, do ano passado para agora, porque o seu estado mudou muito e teve uma piora sensível pelo que você está falando, né? Então, assim, é muita diferença. Aí, nesse caso, a gente precisa, né, observar quais são os resultados dos exames atuais, né? O que, que ele traz de informação nova para nós, para que a gente possa realmente tratar e atacar. Mas alguns aspectos são importantes. Por exemplo, você disse que está passando por um período de muito estresse de novo, né? Muita ansiedade. O ano passado, você disse que foi muito puxado e agora veio a conta de tudo isso, né? E realmente, uma pessoa falou assim, a fatura chega, né? Chega. E o pior é que ela chega e chega com juros, com correção e tudo É. mais, né? E E inflação. não, e não tem, e não tem tempo para ir embora. Pois é complicado, porque não é simplesmente ir ao banco, pagar e Não. acabou. São Exatamente. vários depósitos emocionais que a gente precisa fazer para poder, né, controlar e fazer o pagamento de determinadas faturas, né? Então, é importante a gente observar esse detalhe. Agora, o nível de cortisol, né, que você falou, não foi um nível de cortisol que me assustou, não. Porque, assim, Não, né? o cortisol é um exame muito complicado, Marilene. É um exame que geralmente eu nem faço, né, solicitação dele para as pessoas. A não ser, por exemplo, quando eu observo que uma pessoa tem é, uma resistência insulínica muito grande, né, um diabetes que está difícil de controlar, uma pressão que está muito complicada. Aí a gente pede para tentar ter uma noção se tem a ver com esses picos de cortisol, se isso tem gerado uma resistência insulínica tamanha que está prejudicando a pessoa para fazer, então, o controle dessas duas doenças, que são muito sensíveis com Entendi. relação ao aumento de cortisol. Agora, quando a gente já tem sintomas, né, e já passou por crise de pânico, né, já teve problemas de ansiedade e assim por diante, a gente tem que observar, então, vários aspectos importantes, né, vários aspectos importantes aqui. Quando a gente pensa em alterações cardiológicas correlacionado à parte emocional, isso é algo real. Isso é algo real. A gente sabe que acontece. Mexe no emocional, mexe na parte cardiológica. É impossível não ter essa relação. Imagina só que o cortisol aumentando, uma das condições dele é gerar vasoconstrição periférica. Ou seja, chega menos sangue na periferia. Menos na periferia. Menos sangue nas mãos, nos pés, nas extremidades como nariz, orelha. E aí a gente começa a perceber que o aumento da pressão por causa,
dessa vasoconstrição periférica faz com que a gente tenha as mãos e os pés gelados. Gelado. As minhas estão assim agora. Geladíssimo. Você tem um aparelho de verificar a pressão? Tem, eu afiro. Eu ainda não tomei o remédio da pressão. Eu estou tomando a losartana 50 miligramas e a lodipino também. Eu estou tomando o meio agora do alodipino. E para dormir o alprazolam, 2 miligramas, porém, eu tomo meio miligrama. Mas quando às vezes eu tomo meio miligrama, eu não durmo mais 8 horas, eu durmo 6 horas. Hoje, por exemplo, eu não dormi bem, eu dormi só 6 horas. Eu estou sentindo um pouco cansada. E eu não fiz meu dia de jejum ainda, né? Então, aí a gente tem que observar também um detalhe que, com relação às horas de sono, cada um de nós temos uma necessidade. Nós temos uma necessidade, né? E, no caso, a gente tem que observar o seguinte, essa nossa necessidade de horas de sono, ela varia em vários momentos da nossa vida. E é diferente de uma pessoa para outra, é individual. Então, eu tenho um pequeno, médio, grande dormidor. Né? O pequeno dormidor, 5 a 7 horas de sono para ele é o suficiente. Eu sou um pequeno dormidor. Um médio já precisa de 7 a 9 horas de sono. E um grande de 9 a 12 horas de sono. Mais de 12 aí já vai entrar pro P de novo de preguiçoso, né? Porque aí já é demais, né? Mais de 12 horas dormindo não dá. Mais da metade do dia? O dia tem 24, eu posso dormir até metade. Mais do que isso, não. E aí, nesse caso, você trouxe uma informação importante. Veja, eu dormi 6 horas, mas acordei cansada. 4 horas cansada. 4 horas, quer dizer. Você dormiu 4 horas ou 6 horas? Foi 6 que eu dormi às 10 e acordei às 4, né? Então, Da você manhã. dormiu 6 horas. Então, você dormiu 6 horas e acordou cansada. Então, isso é um indicativo de que as horas de sono não foram suficientes. Aí entra um aspecto importante, que se você não dormiu horas de sono suficiente, você não passou tempo suficiente fazendo o primeiro tempo de sono, nem o segundo. O primeiro, ele é mais importante do que o segundo é construir memória. O primeiro é te manter vivo. E o organismo, ele prefere te manter vivo do que você morrer jovem com memória boa, né? Então, não resolve nada, né? Morrer cedo com boa memória. Então, o que deve ter acontecido? Você pode ter observado, então, que dormindo mal, mãos gélidas no começo da manhã. Porque o normal é, no meio da madrugada ali, dali para frente, o nível de cortisol vai aumentando, para a gente poder acordar. Só que se você dormiu mal, ele não reduziu até onde deveria ter reduzido para depois aumentar. Então, já pegou ele num estágio um pouco mais elevado e está subindo. E isso é algo que gera muita alteração de pressão. Seu aparelhinho é aquele aparelhinho eletrônico? Ele é... Deixa eu me pegar aqui. Eu nem aferi ainda não. Eu quero que você faça isso agora. Vou aferir agora. Aqui, ó. Esse dá um ronron. Acho que é esse que fala, né? Ronron. Ele é muito... Vou aferir agora. Vamos aferir agora. Vamos descobrir agora. Mas eu acho que ela deve estar normal. Eu acho que se a ansiedade que me deixa as mãos geladas também pode ser também. Mas a ansiedade também já gera uma certa alteraçãozinha aí da pressão. Então vamos verificar. É Pode deixar o celular, fica tranquila. Pode abandonar o celular aí, nem que a gente olhe do teto para a lâmpada. Não tem problema nenhum, não. O importante é nós termos um valor real, né? E em tempo real. Fica tranquila. Enquanto você vai fazendo aí, eu vou falando aqui, tá bom? Outra questão é que você está dormindo, né, sob efeito de medicação. E esse aspecto também, Marilene, é importante da gente observar, que é o seguinte. Quando a gente fala que dormir é fundamental para a vida, vem uma frase que eu tenho que dizer, que não é a frase que eu diria que falo ela com muito otimismo, de boca cheia, né? Então, assim, quando a gente pensa em dormir, é melhor dormir sob efeito de medicação do que não dormir. Isso é um fato real. Porém, a gente não pode dizer que dormindo com medicação a gente vai ter a melhor noite de sono da nossa vida. De maneira nenhuma, né? Então, tudo isso é importante. Verificou? Sim, 14/7. Então, 14, você está no limite da sistólica. A diastólica está normal, né? E a sistólica já está num valor que a gente já 14. não ficaria muito contente, não. Então, está um pouquinho alterado, né? Porque o ideal
seria a gente chegar ali nos 13. Chegou no 14, é Aham, limítrofe já, né? Limítrofe, aham. né? Então, assim, ó, percebe que as mãos gélidas já são um indicativo de que a pressão está subindo, né? Então, isso é importante. O que que geralmente a gente faz, né, para poder dar uma reduzida nessa pressão? A gente faz duas coisas, né, que eu faço sempre com a minha sogra quando ela está em casa e quando a gente percebe que a pressão está um pouquinho alterada. A gente faz o seguinte: esquenta uma água, né? Você não é diabética, então você pode fazer isso. Diabético, a gente já disse que tem que fazer com cautela, porque os pés são muito sensíveis, né, por causa do diabetes, e pode fazer uma pequena lesão, e essa lesão, né, acaba fazendo então com que aquilo vire um pé diabético. Não sendo diabética, você pode esquentar uma água e aí fazer escalda-pés, né? Colocar os Calda-pés. pés Aham. na água quente. E aí, quando você perceber que está com uma alteração de pressão, Marilene, faz isso. Faz Uhum. isso, e aí você vai fazer por volta de uns 15 minutos de escalda-pés. Logo na sequência, terminou, enxuga os pés, coloca uma meia para manter os pés aquecidos, ele não pode esfriar, né, de cara. E aí observa a tua pressão. Observa a tua pressão. E você vai perceber que vai haver uma queda da pressão sanguínea. Ou seja, Uhum. você melhorou a circulação do sangue no organismo. Por isso que a atividade física tem o papel de melhorar a pressão sanguínea, porque a atividade física melhora a circulação do sangue, além de outros motivos, mas um deles é esse: melhora a circulação, faz com que o sangue chegue na periferia, diminuindo a concentração de sangue na região abdominal, tórax e crânio. Isso reduz a pressão, reduz a pressão. Então isso é muito legal, é muito legal. Sim. Eu até já fiz várias vezes isso mesmo e funcionou. Pois é. Mas Outra, nesse caso, eu preciso tomar o remédio normal? sim, Continuo tomando a continue fazendo losartana? uso da medicação, porque nós precisamos atuar em outras áreas para também ter um controle mais efetivo da pressão. Antes de pensar em tirar a Ok. medicação, a gente precisa promover o melhor em outras áreas. Uma delas é a questão emocional. Aí outra sugestão, quando está sol, né, dia de sol, a pressão da minha sogra está alta, cadeirinha, vai sentar lá no sol, né? No sol. Bota para sentar no Uhum. sol. E aí, sentada no sol, faça escada-pés, às vezes até no sol mesmo, né? E aí ela transpira, a pressão melhora, porque o sangue circula. Então, essas duas coisas Uhum. são coisas muito interessantes. Dicas assim, né, tão simples, mas que têm Uhum. resultados tão efetivos. Então, a gente sabe que essas duas coisas funcionam. Então, quando você, mesmo tomando a medicação, perceber que a pressão alterou, é hora de usar uma dessas duas técnicas aí, ou até as duas juntas, tá? Para você conseguir Ok. reduzir a pressão. Reduzir a pressão sem ter a necessidade de aumentar a dose de medicação. Agora, Uhum. nós sabemos que a nossa pressão, ela é muito sensível a questões emocionais também. E aí você citou Uhum. pânico, né, você citou ansiedade, você citou depressão, né? Então, assim, você citou várias condições emocionais que não são nem um pouco favoráveis para o controle da pressão. Se você fosse lhe dar uma nota hoje, Marilene, de 0 a 10, com relação à sua gestão emocional, pensando o seguinte: 0, não faço nada com relação à gestão emocional. 1 a 3, está péssimo, não faço quase nada com relação a gerir bem minhas emoções. 4 a 6, regular. 7 a 9, ótimo. 10, perfeito. Como que Não, esse para você mim se tá consideraria hoje? 5. Eu creio que 5. a minha está 5, porque é agora que eu estou começando a gerenciar minhas emoções, os pensamentos, né? Porque a minha mente parece que ela não para, ela fica o tempo todo. Até de madrugada eu vou dormir, estou dormindo, a mente está ali o tempo todo. Nem que seja o hino que fica na cabeça, fica o tempo todo ali mexendo. E agora eu já estou conseguindo gerenciar as dores, né? Uhum. As minhas dores e confiando naquilo que eu posso fazer, resolver, eu resolverei. Aquilo que eu Uhum. não posso, eu deixo na mão do Senhor, Ele cuidará, eu estou ficando tranquila. E isso está funcionando, está E, melhorando, e parece uma e eu coisa tão simples, né, Marilene? Que o povo acha que não funciona. Mas funciona, funciona, funciona. funciona. Ainda mais que Estou você até está conseguindo cantar. Pois é, ainda mais que você está transferindo
o fardo. E isso é muito importante. Aham. Tem um texto bíblico que eu acho interessante que diz que Jesus ele divide o jugo. Você sabe o que é jugo? Sei, eu sei o que que é jugo. É aquele. Põe dois animais, né? E coloca um aparelho de madeira, É um atrela um equipamento. ao outro, um equipamento, e eles saem andando, os dois Isso. juntos. Então, assim, o jugo é justamente isso. O jugo, ele é um equipamento de madeira, aonde ele é utilizado para prender dois animais, né, nesse jugo, e eles dividirem a carga que eles vão puxar, né, que eles vão puxar. Então, é muito interessante, porque, assim, quando a gente pensa no texto, vinde a mim todos que estão cansados e Isso. sobrecarregados, eu vos aliviarei, a impressão que alguns têm é que ele vai carregar tudo. Não é, Mas não é. também não é assim. Ele não Ele vai vai carregar ensinar a tudo. gente a ministrar, né? Ele ensina a Isso. gente a ministrar, como carregar. Ele está vindo, ele está falando assim, ó, vem cá, ó, encaixa aqui, né? Fica É, com a tua parte aí, encaixa aqui, porque eu vou lhe ajudar. aham. Me Vou te ajudar. ajudar. O jugo pode ser também a canga, muito utilizada lá no Nordeste, né? Aham. Então, assim, ó, eu vou lhe ajudar, mas não é tudo comigo, não. Por quê? A gente tem que entender esse aspecto. Ele é o Deus do impossível. Deus do impossível. Interessante essa frase, não é? Quando a gente pensa no Deus do impossível, quer dizer que ele vai fazer o quê? Aquilo que eu não consigo fazer, que é Pois é, impossível para mim. pois é. Muito interessante essa análise, não é? Então quer dizer que uma parte é minha. O possível é comigo. O impossível é com ele. O que eu posso, ele não faz. O que eu não posso, ele faz. Então, esse aspecto é importante. O relacionamento com Deus é algo que realmente a gente sabe, né, por pesquisa científica, que realmente ajuda muito no controle emocional. Ajuda muito. Tem uma pesquisa que foi publicada na revista America Scientific, e nessa revista eles mostram algo muito interessante, que as pessoas que têm, né, a prática de meditar em Deus pela manhã, elas ganham uma capacidade de centramento, ou seja, uma capacidade de agir pela razão, controlando melhor a parte emocional, e isso perdura ao longo de todo o dia. Perdura ao longo de todo o dia. Eu acho interessante isso, essa questão de o ato de meditar. A ciência mostra até que aqueles monges, né, que fazem meditação conseguem coisas similares, né? Conseguem coisas similares. Mas, ó, são anos de prática para poder chegar naquele nível de meditação dos monges. Mas só o ato de você meditar em Deus, falar com Deus pela manhã em oração, né? Ler uma palavra, isso também já traz o mesmo benefício que os monges levam anos para conquistar, né? Com aquelas práticas meditativas dele. A gente consegue isso com Com pouco tempo. certeza. Um pouco tempo, né? Então, assim, são coisas simples, mas que fazem diferença. Você vê, ó, tomar sol, fazer escalda-pés, ter relacionamento com Deus. Então, hoje seria 5, sua nota no padrão emocional. Seria Ok? 5. 5. É porque, sabe por quê? Porque o que que acontece? De repente vem uma notícia ruim para mim. Aquela notícia, eu sinto que meu coração enfraquece, eu sinto uma fraqueza muito grande no coração. E Certo. eu preciso também ter meu emocional forte para gerenciar qualquer notícia ruim que vier. Sim, isso é importante. Qualquer notícia. Aprender a lidar com isso é muito importante. Uma outra pergunta. Você disse que hoje está em 5. Qual seria a menor nota que você lhe daria com relação à gestão emocional? Quando você teve A os períodos gestão. piores, né, que você disse que o ano passado foi muito estressante, aquele período na Inglaterra, qual seria a menor nota que você já atingiu? Entre Ah, 0 e menor 10 ainda. foi zero. Foi zero 0 não dá, mesmo. então 1, tá bom? Eu já tive no zero, a ponto de, como se fosse um bebê. Quando eu vim da Inglaterra, como se fosse um bebê. Tá. Eu Então estava ali, ó. 0 não, vamos colocar 1, porque Vamos quem não colocar um. controla, É, quem não, gestão emocional é uma coisa que 0 não dá. Eu queria só saber, é. justamente para você me dar Pelo margem menos para um, falar né? isso. 1.
Porque Um porquê, zero, pelo menos eu ouvia as pessoas, né? Eu conseguia ouvir e sabe quem seria pensar. zero na gestão emocional? Seria um sociopata. As pessoas que matam a outra, assim, por prazer. Isso é zero. Não, não, eu sempre tive vontade de viver, sabe? Nunca É. pensei em morrer, Nem de matar. mesmo chegando, nem de matar. Mesmo Que chegando bom. nesse ponto, eu queria era vencer, vencer, viver. E o que me ajudou a superar isso muito foram as leituras dos livros Mente, Caráter, Personalidade e Livro outros livros que eu fui muito bom. Para quem não lendo. conhece esse livro, pessoal, é de uma escritora americana chamada Ellen White. Uma mulher que Maravilhoso. uma mulher que tinha a terceira série do ensino fundamental, mas escreveu coisas que são divinas, né? Inspiração divina mesmo para ela trazer aquelas informações que ela traz. Então, assim, ó, vale a pena. Mente, Caráter e E Personalidade, foi, volume 1 e 2. Muito bom o sim, livro. e aí eu fui aprendendo a me conhecer, saber quem era, quem sou eu, e administrando minha mente, e administrando minha vida, e lendo outros livros também dela, muitos livros, Ciência do Bom Viver, me ajudou muito também, Legal. Caminho a Cristo, todos esses livros foram me ajudando. É Então, incrível, eu veja só. sublinhava Uhum. eu sublinhava esses livros e escrevia alguma coisa, a caligrafia da época. Eu pego o livro e olho minha letra hoje, como mudou da época para hoje. Como mudou. Só com a leitura desses livros. Pois é. Então, assim, uma coisa importante, Marilene, a gente está encharcando nossa mente com boas informações. Isso é muito importante, né? E isso você já tem feito, né? E é importante essa parte do relacionamento com Deus e o cuidado do estilo de vida. Vamos ver algumas coisas de estilo de vida aqui que eu gostaria de lhe sugerir. Por exemplo, o sono não tem como influenciar muito que você está dormindo com alprazolam. Ou seja, Sim. né, já está no nível de precisar da medicação. Então, isso é importante nós considerarmos. Está dormindo, mas sob efeito de medicação. Se a gente conseguir dormir sem a medicação, melhor ainda. Outro aspecto é a questão, né, do sol, ali que eu falei. O sol da manhã também vai ter um papel muito importante para você gerir melhor esse emocional e ajudar no controle da sua pressão, tá? Que é algo que você trouxe para a gente como uma grande preocupação. Você já passou por fases piores, que foi a da desnutrição, anorexia e assim por diante, porém hoje parece que o que mais, né, tem gerado desconforto é essa questão da alteração da pressão, porque qualquer atividade Exatamente. mínima, que nem você falou de como limpar as janelas, né, de casa, né, e com essa alteração de pressão. Então, o nosso foco é tentar melhorar a pressão. E aí, nesse caso, o sol da manhã é algo muito interessante, porque ele estimula a produção de dopamina. E quando ele estimula a produção de dopamina, o efeito colateral da dopamina aumentar é o cortisol reduzir. Então, esse é o ótimo efeito colateral desculpa, estimula a produção de serotonina. E Serotonina. o efeito colateral da serotonina aumentar é a redução do cortisol. E aí a gente não precisa ficar correndo atrás de dopamina. E muito importante isso, porque vai te ajudar a gerir melhor o padrão emocional e controlar melhor a sua pressão. Então, o sol da manhã, né, o sol do meio-dia ali, fazer escaldapés, né, e esse tipo de coisa. A atividade física é uma coisa que eu vejo que seria, assim, uma bênção na tua vida. Só que você está numa fase que qualquer tipo de exercício tem lhe sobrecarregado. Então, a gente precisa descobrir qual é a sua condição atual com relação à parte cardiológica. Então, faça esse exame. Depois que você fizer esse exame, aí você começa a gritar de novo aí, ó, nas mensagens aí no Today, dizendo assim, ó, o exame está pronto, o exame está pronto, o exame está pronto, fala comigo, fala comigo. Aí eu vou querer saber o resultado desse exame, para poder realmente te orientar baseado nisso, né? Ok. Mas deixa eu te E perguntar, essa pressão na cabeça, essas dores, fica tudo tenso. Será, pode ser também isso o tudo emocional? é o emocional, é o emocional. Por isso que eu estou muito preocupado com essa parte Dos emocional tua dois. também. Mesmo que você fale que hoje você está em 5, né? Esse 5 é um 5 com efeitos de 3, digamos assim. Está devastador esses efeitos emocionais em você. Então isso está preocupante nessa situação. Você anda num grau de tensão muito grande pelo que você está falando. Isso são Sim. dores de tensão. A gente precisa conseguir fazer coisas que melhorem. Eu ia chegar nesse aspecto, então já vou me adiantar aqui, antes de eu fazer uma outra pergunta, né, que já nós temos 1 minuto aqui, mas eu vou passar um pouquinho ainda, se o Insta permitir, pelo menos mais uns 5 aqui, porque daqui a pouco eu tenho um atendimento também.
e preciso comer antes, né? Então o dia está assim, de novo, todo dia é corrido aqui, né? Começa cedo Nossa, e vai até tarde, ainda mais que a gente está fazendo agora, né? Esse desafio aí, bem nutrido. Então, o desafio hoje, por maravilhoso. exemplo, a palestra vai começar às 8 e vai acabar por volta de umas 9h30, 9h40. Então, já vou avisando, né, que Tá, eu já amanhã todo sei. mundo vai estar mais feio, que a gente vai dormir tarde. Então, não vamos ter o sono da beleza como deveríamos, porém vamos ter uma carga de conhecimento brutal hoje à noite. Então, venha com papel e caneta todo mundo, hein, pessoal? E convide o máximo de pessoas que você puder, tá? Uhum. Eu queria te perguntar isso daqui, ó. Como você está separando tempo para lazer? Como é que tem sido esse? Nenhum, nenhum. Eu Desconfiei estou, desde o é, princípio. eu estou precisando justamente disso, ter momentos para mim de lazer. Agora, por exemplo, eu tive que parar todas as atividades de trabalho, parei tudo, para começar a cuidar do corpo, para ganhar um pouco de resistência. E, e sabe como você se sente perdida? Assim que eu estou me sentindo perdida. O que eu faço? Esse grau Não de sei o que tensão que fazer. você tem tido, Marilene, é porque você não tem tido nenhuma válvula de escape. Exatamente. As pessoas, na sua condição, elas estariam buscando as válvulas de escape que eu disse ontem à noite. Você, como tem tentado buscar, né, cuidar do estilo de vida, alimentação, você está sem válvula de escape. É uma panela de pressão, só que com a válvula entupida. O meu tio, quando ele estava no exército, né, o meu tio e meu pai foram duas figuras interessantes no exército, né? Meu pai serviu em Curitiba, meu tio serviu aqui em Brasília, mas eles foram duas figuras interessantes. Eles foram para o exército, mas não quiseram servir o exército. Eles queriam ficar arranjando atividade para não ficar fazendo ordem unida, esse tipo de coisa. O meu pai fez de tudo que você pode imaginar no exército, né? Meu pai trabalhou como cozinheiro, trabalhou lá na parte de servir, né? Serviu general, né? Trabalhou com um caminhão de lixo, assim por diante. O meu tio já foi para a área da cozinha, ele gosta de cozinhar. Mas aconteceu uma cena que foi a seguinte: uma vez o meu tio ele estava cozinhando, né? Lá na cozinha lá do exército, né? E era naquelas panelas autoclaves, né? São aquelas panelas grandes que ficam encaixadas assim no solo, né? E meu tio estava cozinhando numa panela daquela. E ela tem uma válvula que quando você liga, você Uhum. precisa, né, destravar aquela válvula para poder sair a pressão da panela, né, para poder sair a pressão da panela. E o meu tio esqueceu de destravar aquela válvula. E a panela, então, ela foi pegando pressão e não tinha para onde soltar essa pressão. O que aconteceu foi que a panela foi começando a ficar vermelha, né? Foi começando a ficar vermelha. E, e o sargento, né, meu tio, falava assim: sargento, aquele negócio ali vai explodir, né? Aquele negócio vai explodir. Aí ele falou: a culpa é sua, Prado. Vai lá e resolve. Aí ele falou: mas, sargento, se eu for lá explodir perto de mim, ele falou: problema seu, quem esqueceu foi você. Vai lá e resolve agora. Desculpa o termo, né? Mas foi o que ele falou, a cagada que você fez, né? Mas aí sobrou pro meu tio. Foi lá. Aí disse que ele disse que pegou um rodo, né, e chegou perto assim da panela, disse que a panela estava vermelha, já começando a meio que querer deformar, assim, sabe? O negócio tá tensa a situação ali, né? Eu vejo você como essa panela autoclave. Você está desse jeito, Marilene. Você é essa panela autoclave, né, que está tensa, que está com a pressão presa aí dentro. Você não está procurando válvula de escape. Então você está prendendo tudo aí dentro. Você está prendendo tudo. Bom, meu tio disse que chegou com um rodo e deu um toquezinho só naquela válvula, assim. Marilene disse que a tampa da panela voou. Voou, Não. né? Varou pelo teto, que era de Eternite, varou pelo teto e caiu 18 metros de distância. Não. Você é essa panela, Marilene. Entendeu? Você é essa panela. É assim que você está. Tudo preso, tenso. Por isso vem as dores. Por isso vem essa condição da alteração de pressão. Você precisa de uma válvula de escape.
Você não vai buscar comida, porque você está buscando ter uma alimentação saudável. Uhum. Você não vai para as drogas. Você é cristã. Não vai sair fazendo sexo ilícito para tu quanto é lugar. Não vejo você como escrava dos jogos. Não sei se das compras também. A questão é que hoje você é essa panela de pressão. Tá tudo preso. Só vamos conseguir controlar a pressão sanguínea a hora que a gente conseguir ter essa válvula de escape. A panela de pressão não explode porque ela tem uma válvula de escape. Hoje, a Marilene está com a válvula entupida. E aí está gerando uma pressão muito forte na parte emocional, mas está refletindo na parte física. Entendeu? E não é algo difícil para a gente começar a ter os primeiros resultados. Só precisamos encontrar uma válvula de escape. A gente precisa desentupir o pininho dessa panela que está entupido. A tampa vai voar, vai para longe. Vai ter gente próxima que vai ser afetada, mas vai resolver. Sua atividade de hoje, Marilene, é a seguinte. Pega um papel e uma caneta. Separa um tempinho. Pega um papel e uma caneta e escreve pelo menos 15 atividades que lhe dão prazer. Pelo menos 15 atividades que lhe dão prazer. Depois que você criar essa lista com 15 atividades que dão prazer, aí você vai olhar para o seu dia e vai pensar assim, em qual momento do dia eu vou separar um tempo para liberar essa válvula dessa panela de pressão aqui. Qual momento? Quanto tempo? Eu vou me dedicar 15, 30 minutos, uma hora. Vou fracionar. Vou ter um momento para fazer algo que eu gosto pela manhã, outro de repente à noite. Coloque isso como prioridade na sua vida. O que está faltando hoje é essa válvula de escape. E dedicar tempo para o lazer nada mais é do que você dedicar tempo para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se não me engano, eu vi uma frase que você colocou bem no início do Today de hoje, quando você disse que sua filha e seu cunhado precisavam, acho que, ouvir a Meu palestra de filho e ontem. minha nora. Ah, sua filha e sua nora. É. Meu filho e minha nora. Será que são eles mesmo? Percebe que você está querendo ainda, mesmo na situação que você está vivendo, desse grau de tensão enorme, pressão de todos os lados, né? Uma atividade de trabalho que já gera um grau de sobrecarga pesado, que é ser professora, né? Ainda está se preocupando com o outro. Mas quanto você está se preocupando com você? De 0 a 10, qual é a nota que a Marilene receberia hoje, na escala de prioridade? Coloca 3. 3 é fundo do poço. 1 a 3 é não valorizo quase nada se a gente fosse mudar, né? Porque seria não faço quase nada, porque era para exercer alguma atividade, nesse caso não valorizo quase nada. Realmente eu estou deixando aquilo que é importante para mim, querendo cuidar do outro. É justamente isso. Olhando só para o outro, eu estou olhando para mim. Uhum. Aquilo que eu necessito, estou doando tudo para o outro. Aquilo que sendo que eu que estou precisando. O pouco que você tem, você está Que eu doando. Só que a Bíblia diz uma coisa que eu acho fantástica, que é ame o próximo como a ti mesmo.
Primeiro você. Isso não é egoísmo. Isso é seguir a orientação de Deus. Primeiro você. Vou escrever um nome com esse livro. Ou vou escrever um livro com esse nome. Né? Primeiro você. Porque é assim que tem que ser. Primeiro você. É assim. Tem que cuidar aqui, ó. Tem que aliviar. Tem que abrir o pininho. Vazar um pouco dessa pressão que tá guardada. Só isso. Vai começar a melhorar. Faz os exames cardiológicos, Marilene. Eu acho que esse nível de tensão emocional que você tem tido pode estar te gerando algum problema cardíaco, para te gerar esse grau de alteração de pressão e essa fadiga que você tem tido durante atividades simples. Vamos investigar. Porque assim, ó, cortisol é aquele terrorista, se tem ontem à noite, né? Vai explodir. Só não sei onde nem quando. Parece que o seu está explodindo na parte cardiológica. Essa tensão toda que você tem guardado. Né? Um vulcão, ele guarda uma pressão muito grande dentro de si. Mas chega um momento que ele não resiste. Chega um momento que ele não resiste. E aí ele entra em erupção. E o estrago é gigantesco. Né? Se o vulcão fosse uma panela de pressão, não explodiria. Porque ele liberaria essa tensão aos poucos, sem acumular, e chegar ao ponto de explodir. Em algum momento esse negócio vai explodir. E a parte que está sendo mais afetada é a cardiológica. Se a gente não fizer nada hoje, Marilene, talvez em pouco tempo, né, a gente tenha como efeito colateral desse momento que você tem vivido um AVC, uma isquemia, um infarto agudo do miocárdio, alguma coisa desse tipo. A parte cardiológica está sofrendo. Vamos investigar. Não vamos nos dar por satisfeito, ok? Não vamos nos dar por satisfeito. Ele até queria fazer para repetir os mesmos exames, né? Mas aí ele falou assim, não, mas eu acredito que não vai dar nada nos exames não, porque isso tudo seu é emocional. Ele falou assim. Só que o emocional afeta o cardíaco, né? Então, eu falei assim, então, nesse caso, se o caso é emocional, então por que eu vou fazer os exames? E acabei não fazendo, mas eu vou agendar. Vou procurar outro cardiologista, então. Sim, e vou fazer. Faça os exames. E isso daí eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Tá bom. De posse dos exames depois, aí você nos avisa. E a gente conversa mais no próximo Today. Cria sua lista hoje. Tá, eu vou fazer. Vou pensar muito, porque eu só aprendi a trabalhar nessa vida. Só trabalhar. Eu tenho que pensar. Mas muito obrigada, foi muito bom. Que bom, fico feliz. Despertar. Muito bom, Deus te abençoe. A nós todos que estamos aqui. A nós todos. Um grande abraço, Marilene. Um abraço para todos vocês também que estiveram conosco até o final deste Today. Lembrando que hoje, né, continuamos aí o Desafio Bem Nutrido, às 20 horas. Vai ser mais ou menos 1h30 de palestra. Então, assim, ó, venham todos preparados, né, para um chá de cama, cadeira, sofá, tudo vai depender de onde você está assistindo, né? Mas venha preparado que vai ser muito legal e tenho certeza que você vai gostar da palestra de hoje, né, do nosso segundo dia aí do desafio, tá bom? Como o nosso foco hoje é a parte de frequência de refeições, né, minha sugestão para vocês hoje é a seguinte dentro do desafio, né? Tente fazer uma refeição a menos do que você está habituado. Claro que se você faz uma, não é para fazer jejum, né? Mas se você faz 5, tenta fazer 4. Se você faz 4, tenta 3. Se faz 3, tenta 2. Menos de 2, não, tá? Mas tente hoje fazer uma refeição a menos do que você está habituado, ok? E coma bem em cada um dos momentos que você for comer. E veja como seu corpo vai reagir a essa possibilidade de reduzir uma vez, né, indo à mesa para comer, tá bom? Grande abraço a todos, um bom dia, Marilene, que Deus te abençoe. Faça sua lista, tenho certeza que isso vai te ajudar bastante.
Um grande abraço a todos, um bom dia, Abraço, obrigada, bom dia. até a Deus te noite. abençoe, nos Tchau, abençoe a todos. Até lá. Tchau. tchau, tchau, pessoal.